para solucionar os problemas mais complexos da atualidade e do futuro. A inteligência artificial vai impactar tudo. Nada vai ficar fora disso. É um renascimento. É uma era de ouro. Estamos prestes a deixar as pessoas fazerem mais do que poderiam sozinhas. Para que queremos a inteligência artificial? Para resolver problemas, ter mais prosperidade, mais saúde? O propósito tem que ser esse. Com inteligência artificial, os computadores começam a aprender, a pensar, a reescrever, a desenvolver os próprios programas. Isso pode nos dar a habilidade de ouvir melhor, de ver melhor, nos dar capacidades que nunca tivemos antes. Unindo as habilidades de um médico a um sistema de inteligência artificial, é possível criar novos medicamentos que pesquisadores nem sequer seriam capazes de considerar. A expectativa de vida poderia aumentar incrivelmente. Parece coisa do Star Trek, mas acreditem, vai acontecer. A questão é se vamos ser espertos o suficiente para fazer escolhas que representem o que queremos como sociedade. Cientistas criam inteligência artificial hoje para traçar os caminhos de um novo amanhã. Como essa tecnologia mudará nossas vidas agora e no futuro, cabe a nós. Chegamos a um ponto no qual usamos bem a inteligência artificial. Podemos nos desenvolver como nunca antes e trazer à tona o melhor de nós. Este é Por Trás da Inteligência Artificial, apresentado por IBM. Muita gente acha que a inteligência é uma coisa misteriosa, que só pode existir em organismos biológicos como nos humanos. A inteligência artificial tem feito parte da nossa vida sem que a gente consiga perceber. É possível evocar um comportamento inteligente em máquinas? Coisas como a capacidade de aprender ou então de raciocinar? Não há uma definição que diga isso é inteligência artificial. Na verdade, há uma série de práticas e técnicas que as pessoas juntam para definir a tecnologia. Acho que podemos definir simplesmente como a habilidade de conquistar objetivos complexos. Então a inteligência artificial trata-se de uma inteligência não biológica. A inteligência artificial tem muitas definições, mas resumidamente, quando uma máquina desenvolve a habilidade de ver, ouvir, entender e aprender sobre o mundo como nós, é considerada artificialmente inteligente. Imaginei que perceberia que sou robô pelos fios saindo do meu corpo. A compreensão da linguagem é um dos maiores desafios na criação de máquinas inteligentes. Oi, Gibu. Oi, Cíndia. Do computador de Star Trek, The next hatchway on your right. Thank you. You're welcome, Commander Riker. A Samantha, de Ela, as máquinas da ficção científica se comunicam facilmente conosco. What do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. Mas fazer com que máquinas entendam a linguagem humana é uma das tarefas mais difíceis para a inteligência artificial na atualidade. Línguas têm nuances complicadas, o que gera dificuldades para computadores que seguem regras fixas. A linguagem também pode ser mal interpretada, como na famosa frase de Groucho Marx. One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I don't know. Conseguir entender o que está sendo dito é extremamente difícil para um computador. O que tentamos fazer no processo natural de aprendizagem da língua é se perguntar o que significa quando usamos essas palavras numa frase, como as sentenças estão relacionadas entre si. Essa palavra é próxima da outra e por quê? O que pra gente é uma coisa muito fácil, para os computadores é algo difícil. And now, here is the host of Jeopardy, Alex Trebek. A little over 3 years ago, the folks at IBM came to us with a proposal that they considered to be the next grand challenge in computing. And that was designing a computer system that could understand the complexities of natural language well enough to compete against Jeopardy's best players. Um dos primeiros grandes avanços no processamento da linguagem natural aconteceu no desenvolvimento da inteligência artificial Watson para participar do programa Jeopardy. Watson não chegou pronto para vencer o jogo. Yell barracuda, everybody says, huh? What? You yell shark, you've got a panic on our hands, is said in this film. Watson. What is the 4th of July? No. Max. What is Jaws? Thank you. 4th of July. A equipe levou anos para desenvolver, refinar e treinar o sistema, incluindo meses de treinos em uma simulação do jogo.
Founded in 1789, this Washington, D.C. school was the USA's first Catholic college. Sorry, I'm stumped. Oh. Para tornar Watson um competidor, a equipe reforçou o sistema com algoritmos de matemática avançada e tecnologias de inteligência artificial como machine learning. Em fevereiro de 2011, Watson finalmente fez sua estreia na TV para mostrar ao mundo o que tinha aprendido. Even a broken one of these on your wall is right twice a day. Watson tenta entender a pergunta rompendo a frase em uma análise morfológica. Depois, faz uma varredura em bilhões de livros, artigos e documentos que cobrem uma grande variedade dos assuntos apresentados no jogo, para chegar a milhares de respostas possíveis. Watson então coleta, analisa e compara evidências de todo o material para reduzir as possibilidades. Milhares de algoritmos diferentes trabalham juntos para analisar a probabilidade de cada resposta possível. Watson classifica as possibilidades restantes de acordo com a probabilidade. Tudo isso acontece quase que instantaneamente. Watson. What is clock? Clock is correct. What is Christchurch? Yep. Who is Leo Tolstoy? Yes. Who is Henry VIII? Yes. What is narcolepsy? You are right again. And with that, you move to $36,681. A big lead. Em um momento histórico, Watson conseguiu derrotar dois dos melhores jogadores de Jeopardy do mundo. Who is Stoker? I, for one, welcome our new computer overlord. A equipe sabia bem que essa tecnologia poderia fazer muito mais que ganhar jogos de TV. A apresentação de Watson foi apenas o começo. A tecnologia poderia solucionar alguns dos problemas mais difíceis do mundo, auxiliando indústrias inundadas de dados. Se isso foi possível, o que mais viria por aí? Todos os pesquisadores da empresa receberam um e-mail com a pergunta qual deve ser o próximo desafio. E, em certo momento, tive a ideia de desenvolver uma máquina que fosse capaz de debater com humanos de forma significativa. Para elevar a compreensão da linguagem a um nível sem precedentes, pesquisadores em Tel Aviv, Israel, estão criando uma inteligência artificial que pode nos ajudar a tomar decisões por meio do debate. É a primeira vez que a equipe cria um sistema de inteligência tão complexo quanto este. Quando tomamos decisões, normalmente pensamos em possibilidades, não é? Um sistema de computador que consegue ler rapidamente milhões de artigos e apresentar os prós e contras pode ajudar na hora de tomar decisões. Há relatos históricos de debates desde a Grécia Antiga. Eles aconteciam na tentativa de resolver questões éticas complexas. De maneira simplificada, o assunto é proposto por um moderador. Cada lado pode apresentar os argumentos, uma réplica e uma conclusão de seu ponto de vista. Tudo isso em um tempo pré-determinado. Quem debate precisa ter habilidade de pensamento crítico e amplo conhecimento em diversos assuntos. Em um bom debate, os oponentes também devem usar o humor para criar argumentos persuasivos. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. As possibilidades de construções de argumentos para um debate são simplesmente infinitas. Há diversas decisões que precisam ser tomadas para construir um argumento sucinto, que seja original e que seja capaz de refutar o que for apresentado pelo adversário. Ainda no fim, é preciso juntar todos os argumentos usados para montar uma conclusão. E quando pensamos em cada detalhe envolvido num debate, vemos a complexidade do que isso exigiria de um computador. O computador consegue ler centenas de milhões de artigos em segundos, mas precisa ser capaz de identificar exatamente as 1000 palavras ou 2000 palavras relevantes para debater com humanos. Para um computador é muito difícil entender a pergunta, e para um humano é justamente o oposto. Normalmente entendemos a pergunta rapidamente, mas não temos memória suficiente para conseguir pensar em todas as respostas relevantes. Nós humanos estamos tão acostumados a entender a linguagem que nem nos damos conta o quanto é difícil.
Para nós é muito claro como se constrói um argumento, como conectamos uma coisa a outras. Quando tentamos ensinar um computador a entender a linguagem, temos que usar blocos de construção. Podemos ensinar um sistema computacional a entender a morfologia. Podemos ensinar a identificar conceitos. E assim, talvez, identificar similaridades entre conceitos e as similaridades entre sentenças. Mas é preciso ensinar ao sistema como unir as informações com inteligência. Há 1 ano e meio, uma equipe da empresa tem sediado debates internos para testar o progresso do sistema. Os debates que mostraremos nunca foram exibidos na televisão. Tomara que gostem de escutar e de assistir a debates entre um sistema totalmente automatizado e humanos especialistas em debates. Divirtam-se. Nosso primeiro tópico, como está escrito aqui atrás, é se deveríamos ou não legalizar as apostas esportivas. Esses assuntos não foram apresentados previamente ao sistema e nem fizeram parte do treinamento. A única informação fornecida é o tópico. Do lado que vai apoiar a legalização, temos o nosso sistema de debate e do lado que vai se opor a ela, a querida Raya Eichler. Então vamos dar início ao debate. Saudações, Raya. É um prazer encontrá-la de novo. Tomara que hoje eu me saia melhor que da última vez que enfrentei seus argumentos convincentes. Ou que pelo menos você demonstre misericórdia. Quando o debatedor recebe um tópico, ele primeiro tenta compreender o significado desse tópico. Então ele analisa centenas de milhões de artigos para identificar argumentos que potencialmente poderiam ser usados para construir a defesa de um posicionamento. O sistema faz isso usando um processamento de linguagem natural, machine learning e técnicas de raciocínio para entender os temas implícitos no debate e apresentar argumentos de uma forma eficiente e convincente. Eu sugiro que deveríamos legalizar as apostas esportivas. Temos o direito de decidir como as pessoas devem se comportar, ou as pessoas têm o direito de decidir quais atitudes querem tomar. O propósito da legislação não é definir a moralidade ou ensinar a ética. A questão apresentada pelo sistema de debate é se temos o direito de decidir como os outros se comportam, e a resposta é sim. Primeiro, quando a capacidade da pessoa de tomar uma decisão totalmente racional está abalada, e segundo, quando isso afeta negativamente os outros de maneira concreta. O sistema precisa ouvir o oponente por 4 minutos. Não só dizendo uma única frase. O oponente fala rápido, cria argumentos complexos, levanta considerações éticas e o sistema precisa, de alguma forma, entender os fundamentos da coisa e apresentar uma resposta apropriada. Após apresentar seu argumento inicial, o sistema ouve a réplica do adversário e então constrói uma tréplica com base no que ouviu. Raya sugeriu que temos uma obrigação de proteger nossos cidadãos. Gostaria de apresentar uma visão distinta. Acredito que usamos a desculpa de proteger cidadãos para justificar a limitação da liberdade das escolhas de cada um. O envolvimento quando outra pessoa está tomando uma decisão que afeta única e exclusivamente a ela, infringe os direitos básicos do cidadão. O problema é que no caso das apostas, o único momento em que a pessoa faz uma escolha racional é quando realiza a primeira aposta. Depois ela continua fazendo apostas, mas não de uma maneira racional, e sim por causa do vício. É nesse ponto que o governo tem que se envolver e mostrar o quanto isso é perigoso. Acho que todos concordamos que as apostas esportivas têm efeitos negativos que normalmente envolvem a exploração de fraquezas. Mas a melhor forma de ajudar não é dizendo às pessoas o que não fazer, e sim mudando o ambiente e as condições dessas pessoas. Por isso, continuo firme em meu posicionamento de legalizar as apostas esportivas. Após o debate, os membros da plateia votam para determinar quem venceu. O sistema de debate conseguiu aumentar seu apoio em 10% e Raya conseguiu aumentar seu apoio em 12%. Foi quase empate. O computador está melhorando cada vez que eu debato com ele, eu acho. Na primeira vez ficou claro que eu era muito melhor, mas ele está melhorando e aprendendo a usar os argumentos para conseguir convencer as pessoas do que quer.
Eu participo de debates há 16 anos, desde o ensino médio. Eu treino debatedores. Mas quando eu vejo uma máquina fazendo o mesmo trabalho, aprendendo e evoluindo muito, eu acho mágico, para ser sincera. É incrível. Apesar de atualmente só participar de debates no nível de ensino médio, o sistema foi criado para impactar muito mais a indústria. Estamos passando da busca para a pesquisa. Quando buscamos algo, recebemos documentos relevantes para o tópico da busca. Estamos tentando pesquisar um tópico no sentido de ir um pouco mais fundo na busca. Quando buscamos um tópico, recebemos uma lista. Quando pesquisamos um tópico nesse sentido que estamos falando, recebemos argumentos prós e contra ele. Pode ser aplicado a tudo que exija uma tomada de decisão. Isso pode ser usado profissionalmente, por exemplo, se você for advogado ou promotor e precisar de uma argumentação. Toda vez que quisermos analisar os prós e os contras de uma decisão, nos beneficiaremos dessa tecnologia. Essa tecnologia é focada em perguntas que não têm uma resposta clara e simples. A maioria das questões que encontramos na vida tem essa natureza. Então, acho que estamos trabalhando com algo que é fundamental para o nosso dia a dia. Por isso, imaginamos que vai ter muitas aplicações diferentes. 5 anos atrás, o Noah apresentou um slide com a frase: qual será a próxima coisa legal que vamos fazer? E então decidimos criar o sistema. Naquela época, parecia algo impossível. Eu acho que queria criar alguma coisa que fizesse a diferença. A ideia gradualmente cresceu. Essa é uma experiência que foge dos padrões. O computador é capaz de discutir questões morais e éticas, de discutir assuntos muito controversos. Então, sem mais delongas, eu apresento o sistema de debates. Aproveitem. Saudações, Raya. É um prazer encontrá-la de novo. Tomara que hoje eu me saia melhor que da última vez que enfrentei seus argumentos convincentes. Eu sugiro que deveríamos legalizar as apostas esportivas. O propósito da legislação não é definir a moralidade ou ensinar a ética. Acho que a tecnologia tem tudo para continuar melhorando a vida. Um sistema capaz de criar argumentos convincentes poderia mudar a forma como nossa sociedade toma decisões. Mas e quanto às decisões tomadas em milésimos de segundos quando há vidas em risco? O que acontece quando a inteligência artificial assume o volante?